Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu já fui presidente, de Sociedade Feminina Missionária. Vocês acreditam nesse negócio? Eu já fui. Como é que é o nome agora, a local, Emeg? A União Feminina, a local, o grupo das mulheres específico é MCM. Hoje é MCM, as mulheres. Mas a soma de tudo, vamos dizer assim, mulheres, meninas e crianças, é União Feminina. Essa União Feminina não mudou muito, não. Agora, o grupo das mulheres, especificamente, tem mudado. Era Mulher Cristã em Ação, agora já teve Sociedade de Mulheres, e agora é Mulheres Cristãs em Missão. O importante é o produto final desse negócio, que são as mulheres, né? E as mulheres, eu admiro muito, né? E todo homem que se preza, ele depende de uma mulher, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Esther Ruth, né? Que por 42 para 43 anos nós já estamos juntos e Deus tem abençoado a nossa vida. Mas eu fui presidente de uma sociedade feminina em 1976, eu era seminarista, eu comecei um projeto no Rio de Janeiro, e o negócio cresceu, e nós estruturamos uma congregação, nós já tínhamos 73 membros, e eu disse, não, vamos fazer com que essa congregação já tenha cara de igreja batista mesmo, né? E organizamos a sociedade feminina. E eu disse, bom, agora nós vamos eleger uma presidente. E nenhuma das queridas irmãs aceitou, porque, primeiro, elas não tinham conhecimento de como funcionava. Eu disse, tá bom, eu vou ser presidente de vocês por 6 meses e vou dar a dica para vocês. Aí nós vamos eleger realmente a diretoria da nossa sociedade feminina. Eu gosto muito do trabalho feminino. E todo pastor que se preza, pastor responsável, pastor que ama a igreja do Senhor, ele investe no trabalho feminino. E o assunto que nós temos hoje afeta diretamente o elemento feminino nas nossas igrejas. Porque o elemento feminino, ele não para nunca, ele está sempre trabalhando. Então, nós, os homens, chegamos em casa, muitas vezes tiramos o sapato, colocamos o chinelo, sentamos em algum lugar, ficamos ali descansando, enquanto as nossas esposas estão trabalhando, estão continuando o trabalho que elas iniciaram já de madrugada e que vão encerrar depois de meia-noite. Esta é a verdade, né? Eu conheço a história de uma esposa que virou para o marido e disse assim, querido, eu já vou dormir. Os dois estavam na sala sentados e ela disse, vou dormir. E ele disse, tá bom, querido, daqui a pouco eu vou. Ela saiu dali, ela foi conferir se o cachorro tinha água, se as portas estavam fechadas, se as janelas estavam também fechadas. Ela preparou a merenda das crianças para a escola do dia seguinte, também passou uma roupa e ela molhou as plantas e foi fazendo um monte de coisa. E, de repente, o marido levanta e vai para o quarto, ela não chegou ainda. E, quando ela chegou, ele diz assim, peraí, mas você não disse que já estava indo dormir? Sim, eu disse, mas até eu chegar no quarto, eu tenho muita coisa para fazer. E o homem levantou da sala e foi dentro do quarto, né? Então, o assunto afeta mais as irmãs, certamente. Eu gostaria de que as irmãs abrissem suas Bíblias lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6. Porque nós precisamos entender e compreender o que significa dar prioridade a Deus, né? Porque às vezes nós pensamos que dar prioridade a Deus é você ficar 24 horas ali
focado num projeto que você diga assim, este projeto é o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família e da sociedade é muito mais do que uma coisa específica, entendeu? Então, aqui, em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, trabalhar, servir a Deus, priorizar Deus, é algo muito maior do que uma atividade. É você pegar a sua vida e colocar à disposição de Deus de todo o seu coração, com todo o seu coração. É interessante isso. Com toda a sua alma. Então, envolve aqui muitas coisas, queridas. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus envolve aqui a nossa mente precisa estar a serviço de Deus. O nosso espírito precisa estar a serviço de Deus. A nossa força precisa estar a serviço de Deus. Então, são três pontos das nossas vidas, pontos principais, que precisam estar a serviço de Deus sem nenhuma restrição. Então, queridas, nós precisamos ter um foco diferente do que significa priorizar a Deus. Priorizar a Deus significa que você está colocando a sua vida a serviço de Deus, até mesmo o seu lazer. Até mesmo quando você está fazendo alguma coisa que alguém poderia dizer, mas isso não é estar a serviço de Deus. Mas se você está fazendo com o seu corpo, a sua alma, né, e toda a sua força, buscando fazer aquilo com o desejo de fazer o melhor, se você é alguém que serve a Deus, que é serva de Deus, então você está priorizando Deus na sua vida. Também nós podemos ver lá em Mateus, vejam só, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 33. É um texto muito conhecido, mas ele diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olhem só o que significa buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando você busca isso, você está priorizando Deus na sua vida. E quando nós lemos esse texto e vamos ver o contexto, Jesus está falando, não é somente para nós, os que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele está falando para todos os que estão ali ouvindo a fala de Jesus. E nós temos ouvido muitas vezes que parece que a Bíblia não gosta de pessoas ricas, que só tem lugar na Bíblia para os pobres. Isso não é verdade. Quando nós vamos ver Jesus falando que nós não devemos estar preocupados nem com comer, nem com beber, nem com vestir, há pessoas que não precisam estar preocupadas com isso. Mas elas não podem priorizar isso na vida delas. Elas não podem ostentar isso. Elas não podem colocar isso como se
pudessem tripudiar sobre os outros. O que elas devem fazer? É pegar a riqueza que elas têm e deixar que aquela riqueza tenha o seu lugar lá, mas não a prioridade nas suas vidas. Agora, as pessoas pobres, elas se preocupam, sim, com essas coisas. Mas Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Sobre isso, eu me preocupo por vocês. Então, nós não precisamos estar preocupados com o que nós vamos comer, beber e vestir. Nós precisamos, sim, estar preocupados com a priorização de buscarmos o reino de Deus e a justiça dele. Então, quando eu busco a vontade de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas, quando eu busco a justiça de Deus para mim e para as pessoas que estão à minha volta, eu estou dizendo o seguinte: Deus, age com o teu reino sobre a minha vida e age com a tua justiça sobre a minha vida e sobre a vida de todas aquelas pessoas que precisam da tua justiça. Isto é priorizar Deus. É quando você deixa que estas coisas de Deus estejam presentes na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, isso significa, queridas irmãs, que quando eu digo que eu busco a justiça de Deus, eu estou buscando a justiça de Deus, então a minha. Porque a minha justiça ela é perigosa, mas a de Deus ela é sempre justa. Deus, ele não olha as pessoas com os nossos olhares. Quem é aqui que já não pensou na sua cabeça ali? Quando Deus abençoa as pessoas, isso nós pensar agora. Quando Deus abençoa as pessoas, para nós ele deveria ter alguns critérios. E esses critérios são os nossos critérios e não os critérios de Deus. Não é? Então, às vezes nós não entendemos porque algumas pessoas são muito abençoadas e outras não são. Acontece que a bênção de Deus não se apresenta a nós com a mesma visão que nós temos de bênção para nós e para os outros. As bênçãos de Deus, elas se revelam a nós como a vontade dele para as nossas vidas. Então, quando alguém é abençoado por Deus, se eu busco a justiça de Deus, eu quero a justiça de Deus, então não cabe a mim julgar Deus porque abençoa uma pessoa que talvez eu não simpatize muito com ela. Mas se eu busco o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, então estas coisas, elas, diante de mim, elas são entendidas como a vontade de Deus. Então, Deus ama o rico, ama o pobre. O que Deus não ama é o rico arrogante e o pobre orgulhoso. Eu conheço pessoas dos dois lados que são humildes. Eu tive um amigo milionário. E um dia eu perguntei para ele era americano, já faleceu, eu perguntei para ele: Roberto, como você se sente como uma pessoa tão rica? Ele disse: eu me sinto tão responsável como se eu não tivesse nada. E quando eu viajo, ele investia muito em ministérios na Índia e aqui no Brasil. E quando eu viajo, eu vou visitar os projetos, eu não fico no hotel 5 estrelas. Eu poderia ficar. Eu fico num lugar onde eu possa ter o meu conforto, mas não jogar o dinheiro de Deus fora. Mas o dinheiro não é seu? Ele disse: não. Deus me deu a riqueza para eu administrar.
E se eu não for fiel a Deus, a riqueza que Ele me deu, Ele não vai abençoar a minha vida na riqueza que Ele me deu. Ele era um homem muito feliz. Ele tinha uma família muito abençoada. Então, queridos, Deus ama o rico? Ama o rico. Ele não ama o prepotente, o tripudiante, aquele que usa aquilo que tem para ser melhor do que os outros, para comprar benefícios, para dar carteiradas. Deus ama aquele que tem o coração limpo. Deus ama o puro de coração. Deus ama o humilde. Então, amadas irmãs, isto é priorizar Deus. É ter uma vida que dignifique o nome do Senhor Jesus e que a nossa vida, por ser vida, só por ser vida, já seja um instrumento de serviço, de proclamação do amor de Deus para as pessoas que estão próximas de nós. Agostinho, ele disse certa vez o seguinte, que nós precisamos proclamar o amor de Deus. Preste atenção nisso. Nós devemos proclamar o amor de Deus com ações. Se necessário, falemos. Porque tem muita gente que fala e não diz nada, porque a vida não glorifica a Deus, a vida não honra a Deus. Então, são papagaios. Então, quando a sua vida honra a Deus, você está priorizando Deus na sua vida. Então, você pode ter 1 milhão de coisas para fazer e priorizar Deus nesse 1 milhão de coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando para vocês? Que nós temos um conceito errado de priorizar Deus. Priorizar Deus, minhas irmãs, não é ser ativista. Não é ativismo. Priorizar Deus é você investir a sua vida em tudo que você faz para glorificar Deus. Tá? Então, Deus ama o rico, ama o pobre. Deus não ama o rico e nem ama o pobre, desde que eles não sejam humildes. Vamos agora lá para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 31. Primeira epístola de Paulo, capítulo 10, verso de número 31. É interessante isto, porque às vezes a gente fica pensando, né, naquilo que nós estamos fazendo, como é que nós devemos fazer e para quem nós devemos fazer. Capítulo 10, verso de número 31. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse texto, ele fecha com o que eu estou falando até esse instante. Então, seja o comer, seja o beber, seja o dormir, seja o casar, seja o não casar, tem que ser para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Se você é um patrão, se você é um empresário, tem que ser para a glória de Deus, se você é um crente em Jesus Cristo. Então, o patrão crente, ele tem que ser o melhor patrão do mundo. O funcionário crente tem que ser o melhor funcionário da empresa, porque o trabalho dele é para a glória de Deus. Então, às vezes nós pensamos, né?
com os nossos sonhos. Joguem os seus sonhos nas mãos de Deus. Olha o que Mateus escreveu lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas são? Quantas são as coisas que nós necessitamos? Eu sempre digo isso quando eu falo nesse texto. Deus, lá na oração do Pai Nosso, Ele nos garantiu. Coloca isso na sua cabeça, no seu coração. Ele nos garantiu o pão nosso de cada dia. Tá? Então, você, de início de conversa, você já tem o seu pão de cada dia. Uma vez, eu, ao sair de casa, meus filhos eram bem pequenos, eles estavam na faixa dos seus 3, 4 anos. E eu virei para minha querida e amada esposa, disse: querida, o que nós temos para o dia hoje? Ela disse: nós temos aqui 3 pães que eu vou dar para as crianças. Nós tivemos 2 filhos e tivemos o privilégio de criar uma sobrinha minha, e que hoje é uma bênção no reino de Deus. Aí ela disse: eu tenho 3 pães. Eu vou dar o café para as crianças e vou orar e vou esperar no Senhor. Eu disse: tá bom, então eu vou para o trabalho. Nessa época eu era pastor auxiliar da Igreja Batista da Esperança no Rio de Janeiro e trabalhava na Escola Bíblica do Ar com o pastor Davi Gomes. Pois bem, a minha esposa recebeu 3 visitas naquele dia. Ela teve que dar os 3 pães para as visitas. Ficou sem nada. Mas não ficou sem a promessa de que ela teria o pão do dia. A visita veio, conversou, orou, foi embora. Meg, dali a pouco, a campainha tocou. Mais uma visita? Sim, mais uma visita, mas com uma compra completa de um supermercado. O rancho chegou. A pessoa diz: olha, eu senti que deveria fazer essa compra por vocês. Eu não gostaria que vocês ficassem constrangidos. Aí ela ligou para mim e disse: olha, querido, aconteceu um negócio. Logo você saiu, 3 visitas chegaram aqui. Eu dei os 3 pães. As visitas oraram, nos abençoaram, foram embora. Logo em seguida a campainha tocou, atendi, pensando: é outra visita, vou dar o quê? Mas era o rancho do mês chegando. Não foi apenas o pão de cada dia. Então, queridas irmãs, quem busca o reino de Deus tem, além da padaria, mas além do pão diário, ele tem também as outras necessidades. Então, se eu tenho outras necessidades além do pão, eu devo buscar no Senhor. Buscando o reino de Deus, eu sou candidato para que as outras coisas que eu tenho necessidade sejam acrescentadas. Agora, tem gente que não busca o reino de Deus e fica cobrando de Deus aquilo que Deus não prometeu. O que Deus prometeu foi o seu pão de cada dia. Então, você crer nisso é priorizar o reino de Deus, é priorizar Deus na sua vida. Então, quando nós vemos aqui que tanto comer ou beber, seja o que for, tem que ser para a glória de Deus, é isto mesmo, não é diferente. E isso não é diferente para ninguém. Isso aqui é uma proposta de Deus para o crente mesmo, o crente pobre, o crente rico, o crente remediado. Então, eu creio, meus irmãos, que a gente precisa depender mais de Deus. A proposta de Deus é que, mesmo que as pessoas tenham fartura, é que elas continuem dependendo de Deus.
tanto quanto aqueles que não têm fartura, que precisam depender de Deus. Então, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Então, seja o que for, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, seja o que for. É por isso que eu disse, seja o casar, seja o não casar, seja o trabalhar, tudo que for deve ser para a glória de Deus. Então, a sua família é para a glória de Deus. Então, quando a irmã está lá na cozinha, fazendo alguma coisa, é para a glória de Deus. Porque este é o plano de Deus. Aqui em casa, eu tenho um acordo com a minha esposa. Quem chega primeiro cuida da cozinha. E eu gosto de cozinha, gente. Eu gosto. Eu gosto de cozinhar. E, às vezes, eu me esforço até para chegar primeiro, para fazer. Quando ela chega, já está tudo prontinho. E eu faço isso para a glória de Deus. Então, lavar roupa, que seja para a glória de Deus. E não por uma obrigação. Porque, às vezes, nós não entendemos alguns ensinamentos da palavra. Não é? Efésios, por exemplo, quando a gente fala em Efésios, os pastores falam em Efésios, às vezes tem algumas mulheres que ficam assim no banco, né? Irmãs, Jesus está falando, é da igreja, entenderam? É da igreja, mas ele usa o casamento como um exemplo de perfeição, para que nós entendamos como é que a igreja deve funcionar. Mas nós invertemos a coisa, não. A palavra ali do apóstolo Paulo é para colocar as mulheres nos seus devidos lugares. Não, se é para colocar alguém no devido lugar, é o homem. É o homem que deve respeitar a mulher e amá-la. Mas o propósito ali, minhas irmãs, é a igreja, é pontuar o valor da igreja, o valor de Jesus na vida da mulher, do homem, dos filhos, do ancião e de todo mundo. Então, queridas, quando nós estamos abençoando a nossa esposa, eu como homem, e abençoando o esposo, agora as irmãs como mulheres, é para a glória de Deus. Tá? Façam isso para a glória de Deus. Como Jesus disse que o homem deve amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja e morreu por ela. Eu tive um diácono, algum tempo atrás, ele havia se convertido. Eu sempre conto essa história porque é muito marcante. Ele, quando menino, com 10 anos de idade, 9 anos de idade, ele fez alguma coisa e um tio dele deu um cascudo, um coco nele. E ele não gostou. Ele olhou para o tio assim, muito triste, e no coração ele colocou o seguinte: quando eu crescer, eu vou me vingar disso. E aquilo foi sendo construído no seu coração, cada vez mais. Ele foi crescendo e aquele ódio foi aumentando. Quando ele completou 25 anos, ele comprou um revólver para matar o tio. Olhem como é que o ódio alimentado pelo diabo pode chegar a um extremo desse. Ele comprou um revólver para ir matar o tio. E ele saiu naquele dia de manhã para encontrar o tio. Quando ele vem pelo caminho, numa das praças do Rio de Janeiro, tem um papel todo pisado no chão, mas havia alguma coisa escrita. Ele pegou aquele papel, era um folheto. E o folheto, o tema do folheto era sobre o pecado. E logo embaixo estava escrito: não matarás. Ele pegou aquilo, olhou, e ele estava indo matar o tio. Ele disse: espera aí, eu não posso matar meu tio.
Está dizendo aqui, não matarás. Isso é a Bíblia, não matarás. Ele era de uma família carola. Ele pegou o revólver, foi lá no mar e jogou o revólver no mar, passou pela sociedade bíblica, comprou uma Bíblia e foi para casa para estudar. Leu, até se converter. Quando ele se converteu, ele procurou uma igreja, e a primeira igreja que ele encontrou foi a Igreja Batista. E aí, minhas irmãs, ele, a essa altura, ele já era um pequeno empresário. E ele, então, levou a vida cristã tão a séria que ele disse, Deus vai ser o dono da minha empresa. Deus vai ser o dono da empresa agora. E uma coisa que eu vou fazer é imprimir folhetos para distribuir para as pessoas. E ele começou, então, imprimindo pouca coisa, e a coisa foi aumentando, e quando eu o conheci, ele já mandava imprimir mais de 1 milhão de folhetos por mês. E aquele homem saía de casa para o trabalho, ele saía com 3 sacolas de folhetos. Ele podia ir de carro, mas ele ia de ônibus, ele distribuía todos aqueles folhetos até chegar na empresa. Ele não entrava na empresa enquanto ele não distribuísse aquilo tudo. Quando ele voltava para casa, ele fazia a mesma coisa. Depois disso, ele montou alguns depósitos na cidade. Onde ele estivesse, ele podia pegar folhetos. E ele distribuía milhares e milhares de folhetos para pessoas que queriam também distribuir. E um dia ele chegou para mim e disse, pastor, eu lembro como se fosse hoje, no gabinete, disse, pastor, eu sou um burro. Eu disse, que é isso, irmão Pedro? Como é que o irmão diz um negócio desse a seu respeito? Disse, pastor, eu já gastei, eu não sei quantos milhões eu já gastei em folhetos. Eu nunca vi o resultado desse trabalho, nunca vi. Eu disse, espera aí, irmão Pedro. Mas o irmão não precisa ver resultado para continuar sendo fiel a Deus. Não é pelo resultado daquilo que nós estamos fazendo que nós vamos declarar a nossa fidelidade a Deus. Nós declaramos a nossa fidelidade a Deus buscando Deus em primeiro lugar. É isso. Mas Deus vai mostrar para o irmão que o seu trabalho está sendo uma bênção na vida de pessoas. E eu li os versos número 57 e 58 da primeira epístola de Paulo, no capítulo 15. Olha que coisa interessante. Primeira epístola de Paulo, no capítulo 15, versos 56 e 57. Diz assim, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando as irmãs estão fazendo alguma coisa, tem que ser para o Senhor, tem que ser no Senhor. E eu perguntei para ele, irmão Pedro, até agora o trabalho que o senhor fez foi para o Senhor, foi no Senhor? Ele disse, foi. Então, o trabalho não é vão. Se o irmão faz para Deus e faz no Senhor, então não é vão. As coisas estão acontecendo e o irmão não está vendo. E naquele dia, ele estava indo para a sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque haveria um culto dos desembargadores, dos juízes, dos promotores, advogados e os funcionários ali, haveria um culto de gratidão. E ele, então, pegou as sacolas de folhetos, pegou uma caixa de Novos Testamentos, ele era Gideão, e foi, então, para lá. Quando ele estava subindo o elevador para o auditório, um senhor muito bem aparentado,
que estava no fundo do elevador, tocou no ombro dele e disse assim: o senhor não me conhece, mas eu o conheço. Há 5 anos atrás, o senhor me deu um folheto num dos elevadores do edifício central, numa manhã. E eu li aquele folheto, e aquele folheto me levou a Jesus. E eu estava preparado para, naquele dia, sair do trabalho e me suicidar, porque a minha vida tinha acabado, a minha família estava arruinada, e o Senhor me deu aquele folheto há 5 anos atrás. E até hoje, depois que eu me converti, eu vim orando, eu preciso encontrar aquele homem. Irmãos, no dia, preste atenção nisso, no dia que ele disse que ele era um burro de carga e que o trabalho dele não tinha resultado nenhum, falei para ele: se o seu trabalho é feito no Senhor, descanse, faça o seu trabalho, porque o seu trabalho não é vão. Se o irmão trabalha para Deus, então isso significa que é feito no Senhor. Então isso é priorizar Deus. Quando começou o culto, ele então entregou a literatura, tal, e sentou lá atrás. Chamaram o pregador. Quem era o pregador? Era o homem que havia tocado no ombro dele no elevador. E o apresentaram. Agora vai falar, vai ser o pregador desta manhã aqui, o nosso irmão fulano de tal, desembargador do Estado. Às vezes Deus exagera nas coisas. E naquela manhã Deus exagerou mesmo para dizer: Pedro, o seu trabalho não é vão, Pedro. Eu estou te dando uma canja, só uma canjinha agora para você saber que o seu trabalho não é vão. Deus, às vezes, exagera para nos colocar em xeque, para que nós criemos vergonha na cara e digamos a Ele: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho, de fato, crido como preciso crer naquilo que tu fazes. Então, queridos, Pedro José de Souza já está com o Senhor. Mas muitas vidas foram levadas a Deus através daqueles milhões e milhões de folhetos que ele imprimia e ele pagava do seu próprio bolso. Isso, irmãos, é priorizar a Deus. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. Gálatas 5, verso 16. Gostaria que vocês atentassem agora, porque nós vamos começar a caminhar para nós, de fato, entendermos a grandeza do significado de priorizar Deus. Então, Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso número 4. Diz o seguinte, eu estou caminhando para concluir, tá? Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que coisa interessante. Está dizendo que você, minha irmã, como templo, morada do Espírito Santo, você participa da natureza de Deus. Sabe o que é isso? Na sua vida, a natureza de Deus começa a agir
E quando a natureza de Deus age na sua vida, tudo que você fizer, seja o que for, isso vai ser direcionado para o reino de Deus. Vai priorizar todas as coisas da sua vida para Deus. Então, se eu tenho em mim, passo a ser em Cristo Jesus, co-participante da natureza divina, eu não sou mais uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa capacitada para andar no Espírito, para viver pelo Espírito e para agir pelo Espírito e para priorizar Deus e a vontade de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus na minha vida. Porque eu tenho em mim a natureza de Deus. Aqui neste mesmo livro, no capítulo 2, verso de número... Não, agora o segundo, verso... Segunda epístola, capítulo 2, verso número 9, nós lemos o seguinte, não é o primeiro mesmo, desculpa, é que o ventilador aqui está mexendo as minhas páginas. Ele diz que nós, irmãos, nós somos o quê? Nós somos propriedades, nós somos sacerdócio, nós somos pessoas especiais. Eu acho isso impressionante. Impressionante quando nós somos transformados para sermos testemunhas. Eu não sou sacerdócio, eu não sou propriedade de Deus, eu não sou nada se não for para testemunho. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhem só, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, privilégios de responsabilidade. Privilégios de responsabilidade. Nação, sacerdócio, propriedade. Então, queridos, são marcas daqueles que priorizam Deus em suas vidas. Deixe Deus agir na sua vida. E vamos fechar, então, voltando lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2. Primeira epístola de Paulo, capítulo 2, verso de número 16. Olhem só. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já pensou nisso? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo faz uma pergunta. Quem conhece a mente de Deus? Quem pode dar conselho a Deus? É uma pergunta. Este é o tipo de algo que nós ficamos encucados. Paulo aqui, ele está usando um expediente na nossa gramática portuguesa chamada uma pergunta que pergunta respondendo. Isso significa redarguir, é você perguntar e dar a resposta. Então ele diz assim, olhem só, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus disse que nós somos um com Ele
E com ele nós somos um com o Pai. Não é isso? Não é isso? A mente de Cristo me capacita para entendermos, preste atenção, entendermos o plano de Deus para as nossas vidas. Eu tenho a mente de Cristo, minha irmã, você tem a mente de Cristo. Deixa esta mente falar para as suas mensageiras. Deixa essa mente falar para as suas mensageiras. E você verá o resultado. As mensageiras certamente virão que a irmã está priorizando Deus na sua vida. Porque vai começar a fluir a água da vida. As palavras não serão suas, as palavras serão de Deus. É aquilo que a Bíblia diz, quando o profeta diz, eu não sei falar, não preocupa com isso. E eu vou colocar as palavras na tua boca. Então, deixe Deus colocar as palavras na sua boca. Às vezes, irmãs, nós queremos colocar a nossa palavra no coração das pessoas. Porque eu sei que, às vezes, nós temos uma liderada que é pimenta malagueta, certo? Difícil, mas ame aquela pimenta malagueta como se fosse um bolo bem gostoso. Jogue a palavra de Deus sobre ela. Deixe escorrer, fluir sobre ela a água da vida. Irmãos, isso é fabuloso. Às vezes, Deus coloca algumas coisas no nosso caminho para aperfeiçoar a nossa paciência. Jesus, eu tenho um problema, eu começo a falar e começa a vir texto na minha cabeça. Jesus, quando falou a Pedro, lá no capítulo 21 de João, os irmãos não precisam ir lá, mas guardem o que Jesus falou. Jesus pergunta a Pedro, olha só, ele faz 3 perguntas. Ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus, quando pergunta a Pedro, tu me amas? Ele estava já comissionando Pedro para uma missão difícil. Então, Pedro responde, olha só, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Essas primeiras ovelhas são aquelas ovelhas que você pode contar. Eu sei que você tem mensageiras sob a sua orientação, que se você levantar o braço assim e você disser comigo, elas vão, porque elas estão fechadas com você. E elas estão querendo servir a Deus, elas estão querendo buscar a Deus. São meninas preciosíssimas, elas querem fazer a vontade de Deus e elas sabem que você, minha irmã, está sendo usada por Deus para abençoar a vida delas. Então, essas são as mensageiras fáceis da gente abençoar. Aí, Jesus faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas são os cordeiros. Ele diz assim, apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros? São aquelas ovelhas que elas precisam de um cuidado especial. Elas precisam que a gente esteja dando uma alimentação diferenciada das outras ovelhas. É aquela alimentação para crescimento. Elas não suportam ainda o ensinamento de uma doutrina mais pesada, de uns conceitos mais pesados. Ela precisa tomar o leite, depois um mingau, depois, quem sabe, lá na frente ela vai suportar uma feijoada, uma coisa mais forte. Então, são
os cordeirinhos, aqueles a quem Deus ama, aqueles que precisam do seu cuidado especial, e aquelas primeiras ovelhas que Jesus mandou cuidar vão entender perfeitamente que a irmã está dando atenção a um cordeirinho que precisa de uma atenção especial, não vão ficar preocupadas, não vão se sentir desvalorizadas, aliás, vão estar juntas para dar à irmã sustentação para poder ajudar aquelas mensageirinhas que precisam de um cuidado especial. Mas Jesus faz a terceira pergunta. Ele diz assim: Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro responde entristecido: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas, minhas irmãs, são aquelas ovelhas que eu não gostaria de tê-las no meu ministério. São aquelas ovelhas que só quem ama a Jesus vai conseguir apacentar. Então, é aquela pimenta malagueta que você tem debaixo da sua orientação, que somente porque você ama a Deus, porque você prioriza Deus na sua vida, você vai conseguir, no final, colher o resultado. Mas você precisa ter muito amor a Jesus, muito amor a Jesus para poder cuidar daquela mensageirinha, daquela ovelhinha difícil, que vai ter hora que você vai dizer: eu não aguento mais. Você vai querer sacudir o pó: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. E diz assim: se você me ama, você vai continuar fazendo o trabalho e você vai ver o resultado. Então, queridas, deixem que Deus conduza vocês a uma vitória que talvez vocês não vejam, mas vocês certamente serão abençoadas por isso. Terminando com uma história, eu tive uma ovelha no ministério, uma igreja muito grande. Quando eu saí da igreja, ela estava com 2.600 membros. Mas eu tive uma ovelha, uma terceira ovelha, aquela terceira ovelha no meu rebanho. Ela me perturbou do primeiro até o último dia do meu ministério. Eu saí daquela igreja para ir para missões nacionais. Aquela ovelha era rebelde demais, mas eu nunca dei uma palavra que machucasse o coração dela, nunca. Sempre procurando, por amor a Jesus, apacentar, cuidar daquela ovelha, não machucá-la, não feri-la, porque eu amava a Jesus. No dia em que eu anunciei que naquele momento eu estava me exonerando do cargo de pastor daquela igreja, aquela ovelha levantou, foi lá na frente, pediu a palavra, e alguns líderes da igreja olharam para mim assim: será que o pastor vai dar a palavra para essa ovelha rebelde? Eu dei. E aquela ovelha, meus irmãos, virou para o auditório e disse: eu quero, diante de todos os irmãos que estão aqui, eu nunca vi a igreja tão cheia como hoje, mas eu quero confessar o meu pecado. Eu quero dizer que eu perturbei o pastor Jeremias desde o primeiro dia que ele entrou aqui. E hoje eu quero pedir perdão a ele e à minha igreja, porque eu atrapalhei. E ele me abraçou, nós nos abraçamos,
ele me beijou, e hoje, quando eu vou naquela cidade, ele procura saber que hora que eu vou chegar para me apanhar onde eu estiver. Mas eu desejei, viu, Meg, que aquela ovelha não estivesse no meu rebanho, que ela estivesse no rebanho lá do pastor, colega lá do outro bairro, não no meu. Mas por amor a Jesus, Sim. eu fui até o fim. Então, irmãs, priorizar o reino de Deus é nesse turbilhão de coisas que as irmãs fazem, muito mais do que nós, os homens. Muito mais. Os homens precisam reconhecer isso. Muito mais. Vocês conseguem priorizar Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém, 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 né, gente?